Chegamos a mais um vídeo de domingo e se é domingo, você que sempre me acompanha em dias como esse por aqui já sabe que hoje eu trago os preparativos e as projeções para mais uma semana que se inicia amanhã, segunda-feira. É claro que o mercado cripto vai continuar digerindo essa questão da Bybit, o maior hack da história, mas eu trago algumas novidades relacionadas a esse caso que mostram pra gente que o pior já passou e de agora em diante muito possivelmente as coisas devem melhorar, não só para Bybit como também para todo o mercado. Aquela desconfiança pode ser que vá embora. Por fim, não menos importante, falaremos um pouquinho sobre as perspectivas depois da ata ser divulgada na última reunião do FOMC na semana passada, como também o calendário econômico para essa semana com foco na inflação. Vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje direto ao que interessa, começando rapidamente pela última ata aí da semana passada, que trouxe pra gente informações sobre a reunião do FOMC, essa última que não vimos alteração nas taxas de juros. Na verdade, ela trouxe dois recados importantíssimos que é válido a gente comentar. O primeiro deles é que o Fed mostrou uma certa preocupação com essas políticas do Trump, essa questão das tarifas, e falou que, obviamente, isso tudo que está sendo feito pode trazer consequências ao consumidor. Como eles falam por aqui, os custos dessa mudança serão repassados ao consumidor, que terá que enfrentar preços mais altos. A própria ata menciona que o Fed já recebeu relatos de empresários confirmando essa expectativa. Diante desse cenário, eles acreditam que uma redução de 25 pontos talvez só aconteça lá pelo final do ano. Apesar do mercado estar especulando um possível corte de juros no meio desse ano, algumas pessoas ligadas ao FOMC que participam dessa reunião esperam que isso só aconteça somente em dezembro, principalmente se a inflação se mostrar um pouco descontrolada nas próximas divulgações, porque nas últimas se mostrou descontrolada. O CPI e o PPI divulgados aí nas últimas semanas vieram acima das expectativas. O PCE no fim de 2024 também deixou a desejar, veio um pouquinho acima do que o mercado vinha aguardando, e nessa semana, como também falaremos aí no decorrer do vídeo de hoje, veremos mais um dado de inflação sendo acompanhado pelo Fed, o que pode mudar, é claro, essas probabilidades de corte de juros, tanto de meio do ano como também de final do ano. Além disso, eles falaram sobre dúvidas em relação a esse processo de desinflação, especialmente depois desses dados de inflação, esses que eu acabei de comentar. Por isso, preferem aguardar novos sinais de avanço antes de promover novos cortes. Essa parte final não é uma surpresa, como a gente já vinha acompanhando principalmente a política do Powell, o presidente do Fed, durante os seus discursos, seria mais ou menos aí o que a gente já aguardava. Eles não pensam nesse momento em qualquer tipo de chance de corte de juros nessa reunião agora do mês que vem, durante o mês de março. Falando um pouquinho com vocês em relação a essa expectativa de corte de juros, como a gente pode ver, a expectativa de 2 cortes de juros cresceu um pouquinho com o reforço de junho como mês de reinício. Então, existe uma expectativa que aconteça um primeiro corte em junho e existe uma expectativa que no decorrer do ano, caso a inflação se mantenha estável e não elevada, principalmente devido a essas medidas tarifárias que o Trump está trazendo, que um novo corte possa acontecer. A grande verdade é que nesse momento nenhum corte deve acontecer dentro desse cenário de curtíssimo prazo e que precisamos ficar ligados aí nos principais índices de inflação, já que se eles demonstrarem qualquer tipo de descontrole, é bem possível que nem esse corte de junho, nem o corte de dezembro ocorram. Falando um pouquinho com vocês sobre os preparativos para essa semana em meio ao calendário econômico, eu trago a partir de amanhã uma segunda-feira um pouco mais morna. A gente não vê tantos dados econômicos nos Estados Unidos, por exemplo. É claro que o mercado deve reagir devido a essa ata divulgada, onde pela primeira vez, de fato, a ata mostrou que os membros do FOMC estão preocupados com essas medidas que o Trump vem trazendo em relação às tarifas e podem acabar agindo eventualmente de
acordo para conter a inflação. Então o mercado pode ser que reaja a essa ata da semana passada nessa reabertura de semana. Além disso, na segunda-feira veremos dados de inflação lá na zona do euro. O IPC, a inflação ao consumidor, será divulgada logo pela manhã. Na terça-feira veremos a confiança do consumidor norte-americano, o que é bem importante, está diretamente ligada com vendas no varejo. O último dado reportado deixou um pouquinho a desejar. Vamos ver agora como será reportado referente ao mês de fevereiro. Além disso, veremos o PIB referente ao último trimestre do ano passado sendo divulgado na principal potência econômica europeia, isso é, a Alemanha. Na quarta-feira, meio de semana, veremos vendas de casas novas nos Estados Unidos, como também discursos de membros importantes do FOMC, como também de Bostic. Vai ser bem interessante a gente ver qual vai ser, né, a política que vai ser adotada durante esses discursos, depois da ata ter revelado esse posicionamento por parte dos membros do FOMC. Vamos ver se eles serão questionados em relação a essas tarifas do Trump, o que eles têm a dizer em relação aos cortes de juros, ao estágio atual da inflação. Muito provavelmente vai ser uma das pautas abordadas pelos repórteres durante os discursos, não só do Bostic, como também de outros membros ligados durante essa semana. Eles vão linkar ao que foi divulgado na ata na semana passada com esses discursos e os dados recentes que estão sendo divulgados. Na quinta-feira, entramos aqueles dados que vocês já estão acostumados de mercado de trabalho, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, e também veremos nos Estados Unidos o PIB referente ao último trimestre do ano passado. Isso também será divulgado de forma preliminar, se eu não me engano, será a segunda divulgação do PIB norte-americano. E por fim, não menos importante, como falávamos, continuaremos a ver falas importantes de membros ligados ao FOMC. Entrando na sexta-feira, em questão de dados econômicos, é muito provavelmente o dia mais importante da semana. Isso porque, como o tema de momento é os juros nos Estados Unidos, a questão das tarifas do Trump, ele inclusive recentemente em entrevista falou que a quarta palavra favorita dele atualmente é tarifa. Então vai ser bem interessante saber como tudo isso vem refletindo na inflação e qual o estágio atual da inflação norte-americana. Para isso, o principal índice de inflação dos Estados Unidos, acompanhado pelo Fed, o PCE, será divulgado nessa próxima sexta. Então, muito importante, o dado mais importante de inflação será divulgado no último dia útil dessa semana e tende a trazer uma mega volatilidade nesse dia. Então, muita atenção a esse dado. Além disso, veremos gastos pessoais, como também a inflação ao consumidor lá na Alemanha e a variação no desemprego. Mas como já falamos, todos os holofotes do mercado estarão voltados na quinta-feira, principalmente devido aos dados de mercado de trabalho, como também as falas de membros ligados ao FOMC e o PIB, e na sexta, é claro, o PCE, o principal dado de inflação dos Estados Unidos. E é claro que eu não posso terminar o nosso vídeo de hoje sem falar um pouquinho a respeito de Bybit, parceira oficial aqui do nosso canal. Nesse momento eles estão com uma promoção para você que tem conta ou não criou conta ainda, com o cartão deles, onde você, utilizando o cartão, criando uma conta, fazendo um depósito de 100 USDT ou equivalente a isso por Pix, você acaba recebendo um cashback depois de utilizar esse valor em R$150. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando para vocês na prática como isso funciona e como você pode fazer o resgate aí desses 150 pratas praticamente de graça, aí se a gente for parar para pensar. Mas falando de fato ao que todo mundo vem comentando, né, esse hack de 1,4 bilhões de dólares, como a gente já falou em vídeos, em lives durante o final de semana, na semana passada também, foi algo que aconteceu que não foi relacionado à segurança da Bybit, não era um dinheiro dos clientes, e sim algo da instituição da Bybit, algo deles, não tem nada a ver com a segurança dos clientes. E na verdade eu achei muito interessante a forma como eles conduziram toda essa situação, e aqui esse tweet representa isso muito bem. Se um banco fosse hackeado em 1,4 bilhões de dólares, eles muito provavelmente fariam aí um congelamento nos saques, informariam o governo, fariam todo um processo, né, elaborado em termos de burocracia, seriam anos de investigação, os customers, né, basicamente os clientes, estariam esperando numa grande fila para saque e outras reclamações, muito provavelmente agências estariam fechadas e competidores estariam utilizando dessa falha, desse hack, como qualquer tipo de vantagem em cima desse banco. A Bybit, na verdade, foi muito bem no pronunciamento horas depois do acontecido com o seu CEO, né, o Ben, veio a público esclarecer o que aconteceu, abriu detalhes do que foi feito, do que aconteceu, como aconteceu o hack, como também em momento algum congelaram qualquer tipo de saque, levantaram qualquer tipo de
suspeita que a exchange estava insolvente. Pelo contrário, eles trouxeram na maior transparência possível e por isso já tinham pontos comigo, mas ganharam ainda mais pontos comigo, e não é porque eles patrocinam o canal ou são parceiros aqui nossos, e sim porque a conduta de verdade foi muito interessante e qualquer pessoa que acompanha o mercado cripto deve estar de acordo com isso que eu estou falando. Então, o CEO veio ao vivo, a indústria cripto se uniu, ninguém tentou tirar vantagem de ninguém, os competidores emprestaram dinheiro, na verdade, para a Bybit, emprestaram Ethereum, em uma hora tudo estava resolvido, os saques estavam normais e a indústria está ela mesma tentando achar o culpado, como também congelando possíveis transações e possíveis fundos que foram roubados. E aquela pergunta que fica, com mais de 350 mil pedidos de saque, como anda essa questão de solvência da exchange? Nenhum saque pendente. Nesse momento, todo mundo que queria sacar já sacou e a própria Bybit divulgou esse dado on-chain que mostra pra gente que, de fato, o pedido de saque aumentou muito fora do comum. Essa é a linha verde aqui que a gente pode ver a quantidade e aqui a gente pode ver os valores também em azul. E a gente pode ver que, claro, tivemos uma grande quantidade de saque, o valor subiu muito, mas horas depois, passado alguns dias, tudo já se normalizou e a gente pode ver que volta a ser como era antes do hack acontecer. Então, Bybit ganhou muitos pontos comigo, pontos com a liga e mostra ser uma corretora muito séria presente no mercado cripto. Então, eu finalizo por aqui o nosso vídeo de hoje, trazendo a vocês essas novidades quentes relacionadas à exchange e fico por aqui e te encontro numa próxima.